Olá, muito boa tarde. Eu sou o pastor Tiago, pastor aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E que bom que você está aqui comigo, que bom que você está no programa Aconselhamento Bíblico, o programa que acontece semanalmente às 14h30 aqui no canal da IPP TV. E hoje nós vamos falar de um tema muito importante, um tema relevante, eu acho que não só para as crianças, que é o nosso alvo de bate-papo, de diálogo hoje, mas nós vamos falar também de uma forma geral da ansiedade e como ajudar o seu filho ansioso ou como ajudar uma criança ansiosa. Um tema muito propício para os dias em que vivemos, onde nós lidamos com várias questões, no sentido da pandemia, da escola, da identidade da criança, enfim, vários relacionamentos e circunstâncias com relação a isso. Então é importante nós termos um olhar bíblico, um olhar que nos leva para olhar as Escrituras, para entender o que a Escritura diz, tanto do tema a respeito da ansiedade, quanto também da forma como nós devemos tratar o coração das crianças e dos nossos filhos. E você que é pai, você que é professor, você que é professora, enfim, você que tem contato de alguma forma com alguma criança, já deve ter encontrado, já deve ter visto uma criança ansiosa ou alguém que lida em algum certo nível com a ansiedade. E então nosso propósito aqui é trazer um conhecimento bíblico, claro que não teremos tempo hábil para trazer todo o tema e toda a extensão desse tema de cada área, porque é complexo também, mas nós vamos ter um olhar bíblico geral de como nós podemos lidar e ajudar aqueles que estão ao nosso redor, os nossos filhos, nossos irmãos, nossas irmãs, na escola bíblica dominical, talvez até numa escola em que você trabalha, e você pode ajudar e pode abençoar a vida de alguém, levando uma palavra com relação à ansiedade do coração. Bom, mais uma vez, seja muito bem-vindo, e o nosso programa hoje vai funcionar daquele jeito que eu sempre falo quando eu estou sozinho aqui. O meu participante, o meu convidado especial é você, que vai mandar suas perguntas, que vai mandar as suas observações. Às vezes o tempo é corrido, não dá para ler cada detalhe, discutir cada observação que é colocada no chat, mas você pode participar, deixando o seu boa tarde, deixando as suas considerações, deixando aí se você tem filho ansioso ou não, se você trabalha em um contexto de crianças ansiosas. Então, a sua participação é muito importante para enriquecer, para nos dar novas visões com relação ao tema, temas que talvez, uma parte que eu não coloque aqui, mas você traz uma observação e isso é muito importante para enriquecer a nossa discussão, a nossa reflexão aqui. Bom, é importante, como eu disse, falar a respeito desse tema, de como ajudar as crianças ou de como lidar com a ansiedade dessas crianças. E muito importante, então, a sua participação. Também vou fazer indicações de livros aqui, de livros infantis, que daqui a pouco eu vou mostrar uma série muito legal da editora Fiel, a respeito de histórias para ensinar princípios para as crianças, e esses livros podem ser usados na EBD infantil, pode ser usado em casa, com as crianças, pode ser usado na escola, são temas muito relevantes que dá aí, semanas e semanas de discussão a partir do princípio bíblico, a partir do que a palavra de Deus está dizendo. Bom, nós já temos aqui participação no chat, olha só. Nós temos aqui o Noutesia, Centro de Aconselhamento Bíblico. Boa tarde, reverendo. Boa tarde, Centro. Nós temos a Sabrina Pimenta. Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz. E nós temos aqui a Albanísia Tavares. Boa tarde, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Lembrando que há sempre 2 links que está transmitindo aqui o nosso programa, e eu vou ficar atento ao link do programa do aconselhamento, não do IPP TV geral, mas do programa de aconselhamento bíblico, onde eu posso administrar melhor para poder responder as perguntas e termos aqui então um bate-papo muito bom, muito importante a respeito desse tema também sobre ansiedade infantil e como que nós lidamos com isso. Bom, nós temos que começar a falar do nosso tema aqui em perspectiva muito importante e relevante, Uma coisa que nós devemos entender quando nós falamos de aconselhamento bíblico para crianças, de aconselhar crianças também, de uma forma geral, nós temos que entender quem é aquele que nós aconselhamos, quem é a pessoa que nós aconselhamos, quem é aquela pessoa que vai receber o aconselhamento bíblico. E quando nós tratamos de uma antropologia bíblica, quando nós olhamos para as Escrituras e vemos a formação do homem, e vemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e teve o processo da queda, e depois teve aí a questão do coração do homem longe do Senhor, e aí então o processo também redentivo do Senhor. E quando nós
nos perguntamos quem é que estamos aconselhando, normalmente nós temos a tendência de fazer uma divisão ou de classificar diferentemente um adulto de uma criança. Entenda bem o que eu vou dizer. É claro que na questão de linguagem, na questão de didática, na questão de abordagem, serão dois mundos diferentes, né? Nós temos que ter uma abordagem específica, né, com a criança, numa linguagem, principalmente aí dependendo da idade dela, dependendo de como você vai lidar, é extremamente importante você ter uma linguagem adequada. Só que quando nós olhamos para as Escrituras e vemos, por exemplo, textos bíblicos dizendo a respeito da criança, dizendo a respeito de situações que ela lida, nós vamos perceber que a criança lida com situações que nós, adultos, lidamos, né? Então, às vezes, está vivendo tão na correria da vida e, às vezes, as nossas percepções com relação à criança é equivocado, porque nós não damos atenção à manifestação do coração daquela criança, porque nós achamos muito infantil, né? Por exemplo, às vezes você vê uma criança com medo, olha só que interessante, né? Você vê lá o filho com medo, vê uma criança com medo, você pode falar assim, não precisa ter medo não. Só que você também lida com medos, eu lido com medos. Só que como que nós não sentiríamos que alguém chegasse para a gente e falasse assim, para, não precisa ter medo, não, pensa bem. É como se nós falássemos e tratássemos todo o comportamento da criança simplesmente como infantilidade e não damos muitas vezes atenção na expressão do coração dessa criança quando ela se refere ao medo, quando ela se refere à ansiedade, quando ela manifesta no seu comportamento alguma coisa que devemos então nos atentar para trabalhar com ela dentro de uma perspectiva bíblica. Então, está vendo como isso é interessante? Então, quando uma criança fala alguma coisa, ela conceitua alguma coisa, e lembre-se, assim como nós adultos, a criança, o coração da criança está numa dinâmica também, né, em 4 pontos importantes, que tem um livro que é muito bom, do Jeremy Pierre, que é o coração dinâmico na vida diária, né? Você pode inclusive encontrar aqui na nossa editora Ezion, e ele fala uma coisa interessante, que o nosso coração funciona numa dinâmica, né, de 4 percepções, que é o que eu entendo e o que eu acredito sobre Deus, o que eu entendo e o que eu acredito sobre mim mesmo, sobre o meu eu, o que eu acredito e eu entendo sobre as pessoas e o que eu acredito e eu entendo sobre as circunstâncias. Então, o nosso coração, ele está constantemente sendo dirigido por essa dinâmica, né? A Bíblia fala que o coração é um lugar de crença, um lugar de razão, um lugar de desejo, né, e um lugar de sentimento. Então, essa dinâmica constante acontece na nossa vida e aí então nós vamos respondendo. O coração da criança, ela age da mesma forma. Ele é dinâmico da mesma forma. Em que sentido? O que ela acredita, o que ela teme, né, ou o que ela deseja, o que ela sente emoção, o que ela pensa, é isso que vai movendo o coração da criança. Então, quando nós pensamos em ajudar crianças ansiosas, quando nós pensamos no aconselhamento bíblico de crianças, a primeira pergunta que nós temos que fazer, que é muito relevante, é quem é esta criança? E diante de tantos significados sobre a antropologia, quem é essa criança, nós temos várias respostas, que nós não vamos nos deter nela agora, de uma visão humanista com relação a esta criança, como ela se forma, né, como é o seu coração, e entrando no campo, né, da questão até mesmo da formação dessa criança, ou de se há pecado ou não no coração dessa criança, nós temos Davi dizendo que ele foi concebido em iniquidade, né? Ou seja, ele clama no Salmo 51 para que Deus desse um coração para ele quebrantado, um coração puro, porque ele não poderia mudar a sua própria natureza, ele necessitava da intervenção divina, porque desde a sua meninice, desde quando ele nem ainda tinha sido formado, ele então havia já nele, né, a semente e a inclinação do pecado. Então, quando nós olhamos para a criança de uma forma adequada e conseguimos diferenciar entre isso daqui é infantilidade, isso daqui é falta de conhecimento, isso daqui é rebeldia, e entender que o mundo da criança também é um mundo onde ela lida com várias situações. Interessante que às vezes a gente quer ensinar adolescentes, jovens e adultos a lidarem com ansiedade, mas na verdade isso tem que ser ensinado desde a meninice, desde a infância. Então, você pode perceber, né? Por exemplo, você é pai, se você diz assim para o seu filho, amanhã
a gente vai sair em tal lugar. Não dorme direito, né? Ou seja, fica ansioso, está chegando a prova, aí fica mal, chora. Então perceba que tudo isso são manifestações de um coração dinâmico num contexto de um mundo caído, onde a criança então lida com várias situações. E hoje nós temos que lembrar também que o contexto em que vivemos, no mundo de calamidade, né, de cada vez mais de possibilidades assustadoras dessa calamidade, os nossos filhos, né, as crianças estão sendo criadas nesse contexto. Elas estão vivendo nesse contexto e, apesar de que nós não, às vezes, estamos tão atentos, elas estão interagindo constantemente e criando e formando crenças a respeito do mundo que elas vivem. E aí entra aqueles 4 elementos: Deus, o próximo, né, a si mesmo e também a circunstância. E o que você diz, por exemplo, para uma criança que lida com preocupação e ansiedade? Como você pode encontrar ou ajudá-la a encontrar paz e segurança em um mundo assustador que ela vive, em um mundo completamente devastador? Como que nós podemos ajudar essas crianças, entendendo que elas também são carentes da instrução divina? Lembrando muito bem que quando Deus dá o modelo de discipulado, né, Jesus fala do modelo de discipulado de Mateus capítulo 28, ele usa características muito semelhantes ao que é dito, por exemplo, em Deuteronômio capítulo 6, quando fala para inculcar, e o verbo inculcar significa afiar, quer dizer, trazer constantemente a mente da criança para que fique tão afiada que ela consiga discernir, que ela consiga então dividir o que é bom, o que é ruim, o que é bem, o que é o mal, e isso constantemente. Quando que você faz isso, né? Andando, né, pelo caminho, assentado, deitado. Então essa intencionalidade no ensino constante da criança. Quando você chega para Mateus capítulo 28, nós temos ali a questão do discipulado, né, muito semelhante ao fato de ensinar sempre, ensinar a guardar. E quando você chega no Novo Testamento, também ali em Efésios capítulo 6, nós temos Paulo dizendo que o pai, né, deve educar o seu filho na disciplina e na admoestação do Senhor, trazendo a perspectiva de 2 coisas, de disciplina e de treinamento, né? E a palavra admoestar tem muito a ver com a ideia de treinar na mente, a ideia de noutecia, né, que é treinar a partir da mente ou colocar na mente para que essa criança possa responder biblicamente e adequadamente. Então perceba muito bem que os nossos filhos, né, as nossas crianças, são uma grande oportunidade de ter discipulado com elas. Nós devemos discipulá-las em todas as áreas da vida, né, na área acadêmica, né, na área civil, enfim, na área social, na área civil, na área religiosa, no sentido de colocar a fé, né, ou seja, ensinar a fé a essa criança, e também a lidar com as questões da vida. Isso é importante. Então, ter um olhar de discipulado, de ensinamento, de aconselhamento para essas crianças é, na verdade, ter um olhar bíblico do que significa exatamente admoestar e disciplinar essa criança, quer dizer, treiná-la para que ela possa responder adequadamente às situações da vida, né? E muitos de nós não passamos por esse processo, né? Nós fomos vivendo o dia a dia e não é que a criança não tinha lá o seu valor, mas não, éramos às vezes deixados de lado porque pensava assim, não, a criança não é assunto de criança, né? E realmente, assuntos mais complexos e que sejam mais devastadores nesse sentido, a preservação ela é importante, mas a criança lida com coisas comuns a mim e a você. Ansiedade, luto, tristeza, dor, medo, falta de fé. A criança ela lida com isso, com manifestações diferentes do que você e eu temos no nosso dia a dia, na nossa vida, mas ter a consciência e ter a intencionalidade na admoestação, no direcionamento dessa criança é muito relevante e muito importante para o cuidado. E as crianças, né, elas estão propensas à preocupação e à ansiedade, e a exposição dessas crianças a uma combinação de coisas que nós vivemos na nossa sociedade, que é aquilo que o Jeremy Pierre, naquele livro que eu citei, A Dinâmica do Coração na Vida Diária, ou Coração Dinâmico na Vida Diária, ele fala que nós somos influenciados por 2 fatores, né, que é o fator ativo, que é quando nós estamos ali e somos influenciados, e ao mesmo tempo recebemos influência de um fator passivo, quer dizer, nós estamos vivendo num mundo caído e de forma passiva também somos influenciados, somos levados, né, a várias questões desse mundo aqui em que vivemos. Então note muito bem que
os nossos filhos estão expostos a isso. E treiná-los para que eles lidem bem, né, com o mundo que vivem e com as ansiedades e preocupações de um mundo caído, isso é importante. Agora, é interessante notar que existem crianças mais ansiosas do que as outras, isso é verdade. Né? Você deve aí ser pai, né? Ser mãe, ser tio, tia, enfim, você conhecer alguém que, de alguma forma, aquela criança é super ansiosa. E eu atendo, né, crianças na área de aconselhamento bíblico com grande ansiedade. Né? Eu tenho 2 filhos na minha casa, né, e são completamente diferentes. Né? O mais novo, ele é mais tranquilo, o mais velho, ele é mais ansioso, ele começa a querer lidar com coisas que estão lá no futuro ou a sofrer por coisas. Então, as crianças são diferentes e elas manifestam. Agora, mesmo que as crianças possam ser expostas, às vezes, ao mesmo ambiente, como ser criado de uma mesma forma, elas podem, obviamente, responder diferentemente de alguém que seja menos ou de alguém que seja mais ansioso. E existem crianças que lidam mais fortemente com a tentação contra o medo, contra a ansiedade, porque elas têm uma percepção, né, do risco maior do que as outras. Né? Eu lembro uma vez, eu sempre conto essa, olha só, eu estava saindo de casa com o meu carro, a gente morava numa casa antes, e abri o portão, eu estava saindo de ré com o carro, meus filhos, né, meus filhos e minha esposa também estavam no carro, e o que aconteceu? Estava vindo um carro preto atrás, assim, descendo a rua, né, então eu paro, né, para o carro passar, e aí o meu filho mais velho, aquele que tem a tendência maior à ansiedade, já disse assim, né, pai, olha o carro, você não viu o carro? Eu falei, vi, filho. Pai, se você bater esse carro, o que vai acontecer? Vai bater, você vai machucar a pessoa, você vai preso, eu vou ficar sem pai, eu vou passar fome. Olha só. Eu conto e rio muito dessa situação, porque é a capacidade da criança de tentar imaginar uma tragédia já, né? E é interessante que ele é mais voltado para isso mesmo, né? O meu filho mais velho. Então a gente sempre tem que corrigir o coração dele, a comunicação dele, a fala dele nesse sentido, porque ele já imagina uma série de fatores de um acontecimento que ele então sofre por aquilo, né? Imagina, bate o carro, meu pai vai preso, eu passo fome aqui, olha só. Então existem crianças que lidam mais com isso. Você não pode falar para algumas crianças assim, amanhã nós vamos ao parque, porque elas já têm aquela tendência da ansiedade, e tudo isso, obviamente, é voltado para o próprio coração pecador da criança, isso é importante, e também pela questão da influência que ela tem em vários fatores, em vários níveis, na escola, TV, em casa, enfim, tudo isso. Tá? Algumas crianças, como eu disse, ela tem uma tentação maior de lidar, então, com a ansiedade, e alguns fatores podem colaborar para isso. Primeiro, tá? Algumas crianças têm uma personalidade muito maior de perfeccionismo, de querer fazer tudo certo. Não é que quer dizer que isso é bom, tá? Mas que ela é influenciada, que ela é ensinada de que tudo tem que ser feito corretamente. E realmente tem. Só que às vezes a criança ela chega num nível de idolatria que ela abraça tudo isso como uma forma de identidade. Então ela fica com medo do que ela fez, ela começa a trabalhar e a viver na vida dela por um ídolo desenvolvido que é o da aprovação constante. Então ela precisa ser aprovada. E muitos pais trabalham com isso, infelizmente. Né? Você come, você ganha sobremesa. Né? Isso é um mérito só. Né? Então, se você não comer, você não vai tomar a sobremesa. Ela tem que comer, não por causa da sobremesa. Ela tem que comer porque é algo importante. Ela tem que fazer aquilo, ainda que tenha sobremesa ou não. Então perceba que isso também é ajustado muitas vezes, enraizado e reforçado pelos próprios pais, que vai colocando no coração da criança a ideia de que ela tem que fazer tudo corretamente, certinho, para que ela então lide, ou para que ela seja louvada por aquela situação. Se você tem 2, 3 filhos em casa, ou até mesmo um, né, já deve ter ouvido aquela ideia de pai, mãe, olha, eu fiz isso daqui, o fulano não fez, meu irmão não fez, minha irmã não fez, meu amigo não fez, né? Então aquela ideia de se sobressair, né? Então, se o pai não agir sabiamente nessa situação, ele vai ajudar num crescimento idólatra de um perfeccionismo, e essa criança vai sofrer todas as vezes que ela não atingir uma nota, que ela não conseguir fazer algo. Por quê? Porque ela tem uma identidade equivocada sobre si e até sobre Deus. Lembra? E do outro, lembra dos 4 âmbitos? Deus, eu, né, as circunstâncias, nesse sentido. Então, Deus, eu, as circunstâncias e os outros. Então, a gente vai reforçando de uma forma equivocada um conhecimento indevido, né, ou não devido dessas crianças dentro do contexto. Outra coisa também
a criança que são movidas, né, pelo desejo constante de agradar os outros, né, que são idólatras da obediência, né, essa é a ideia. Então as crianças, elas sempre estão preocupadas e ansiosas pelo que o pai delas vão falar com relação a isso. Então o que o pai, o que a mãe vai dizer a partir de um comportamento que ela teve ou não. Isso pode ser gerado no coração da criança também. Outra coisa, né, é que elas lutam com medo de decepcionar outras pessoas, tá? O que é muito comum também, no contexto de uma criança ansiosa, e muito ansiosa, é que ela vive com uma exposição prolongada a situações estressantes, né? Ou seja, o pai é super ansioso, a mãe é super ansiosa, e esse ambiente constante, né, de comunicação, de falar de forma equivocada, de retratar um acontecimento, né, de explodir e tudo mais, obviamente não é determinante, mas influencia a criança na forma como ela vai se relacionando. Então é interessante que quando eu atendo uma criança em aconselhamento bíblico e ela é ansiosa, a gente percebe que ela vai tendo outros hábitos, né? Às vezes na área da sexualidade, às vezes na área da escola acadêmica, quer ser sempre a melhor, enfim. Só que sempre existe um elemento ali, em 90%, talvez até mais, de que os pais também vivem ciclos constantes de ansiedade. Então os pais são ansiosos, mas eles estão tentando controlar os filhos, né? Então eles não lidam bem com a ansiedade e sofrem, e enfim, traz ali para a criança também um contexto constante, tá? De uma exposição prolongada a uma vida estressante. E isso, obviamente, né, se há grito em casa, a criança vai aprender a gritar. Então a criança copia aquilo que nós fazemos em vários níveis. Por isso que a Bíblia fala sobre, em Êxodo 14, quando o povo está saindo do Egito, Deus fala para que eles façam constantemente aquilo, até então, para que a criança pergunte por que nós fazemos isso. Quer dizer, a repetição faz com que a criança entenda e ela tenha, então, o desejo de perguntar. E isso é tanto para o lado positivo, que nós podemos ensinar aos nossos filhos por meio, né, do comportamento, do testemunho que temos ao ler a Bíblia, ao falar da palavra, ao vir à igreja, ao orar, né, enfim, ao orar junto com a família na mesa, mas também ao viver uma vida de ansiedade. Então, a proporção é muito grande de crianças ansiosas porque vivem em exposições prolongadas de um contexto também muito e extremamente ansioso. Okay? Agora, a pergunta importante, e eu acho que isso é muito relevante para você que é pai, para você que é professor, para você que está na escola bíblica dominical, é exatamente o seguinte: em que momento eu devo intervir nessa ansiedade do meu filho? Ou seja, como pai, e aí a minha pergunta para você também participar aqui, como pai, em que momento você acha que deve ter a intervenção com relação à ansiedade dessa criança? Em que momento você diz assim, ok, está fora do controle, e aí então eu vou ter que lidar com isso, eu vou ter que ter uma intervenção, né? Ou seja, quando é problemático essa ansiedade, e quando então deve haver, né, deve ter uma intervenção por parte dos pais, tá? Essa pergunta é muito importante. Enquanto você pensa sobre isso, eu quero ler aqui algumas mensagens do chat. Então, por favor, vão participando, vão mandando as perguntas. E nós temos aqui a Rosana, boa tarde, tema bastante propício nesse tempo. Rosana, um abraço, Deus abençoe a sua vida. Nós temos a Delva, boa tarde, pastor Tiago, graça e paz. Nós temos a Mira Nunes, pastor, eu sou mãe. Você acha que nosso comportamento ajuda a ensinar nossos filhos a não ser ansioso, ansiosa? Eu acho que eu acabei de responder, Mira, acho que foi depois da sua pergunta que eu disse isso. Mas sim, né, nós podemos ajudar ou não, ensinar ou não também, com a forma como que nós lidamos com relação a isso, ok? Nós temos aqui a Soraya Modesto, boa tarde, a Marli Batista, boa tarde. Nós temos a Rosimeire Ribeiro assistindo. Mas e aí, você acha que em que momento deve haver uma intervenção com relação à ansiedade com que os nossos filhos lidam? Eu quero aqui indicar alguma literatura. Eu vou indicar duas agora e uma no final, que é essa série aqui da Editora Fiel. Você conhece essa série? Ela é muito legal, são pequenas histórias, né, a partir de princípios bíblicos. Então nós temos aqui Henrique diz adeus. Então aqui ajuda a criança a lidar com o luto. Olha só que interessante. Então criança que lida com luto, que perdeu alguém, que perdeu um bichinho de estimação, que perdeu algo que ele amava tanto, no sentido até mesmo, né, de trazer a tristeza. Então você pode comprar este livro, inclusive na nossa editora Ezion tem, e você pode tratar, né, falando para a criança com relação
né, como dizer adeus, né, dizendo adeus, como que a gente lida com a tristeza de um luto. E olha só que interessante, aqui no final, né, dessa literatura, tem sempre essa parte aqui, ó, ajudando o seu filho quando ele estiver triste. Aí tem uma pequena introdução e tem parte 1, 2, então tem alguns passos práticos aqui de como você pode ajudar biblicamente o seu filho a lidar com a tristeza. Então se ele lida com luto, se ele sempre está triste, talvez triste com algum amigo na escola, não seja efetivamente por causa de um luto, mas serve para que você possa, por meio de uma história, trazer princípios bíblicos de como ele deve lidar, então. E é muito importante, né? Então você pode adquirir e ver esse livro aqui. Um outro livro muito importante também, que é A Laura Sai do Casco. É um outro livro infantil, uma história infantil, que você também pode adquirir e comprar. E esse livro fala exatamente da timidez ou solidão, tá? Ajudando o seu filho ou a sua filha quando sentem solidão. Então tem a mesma questão, uma pequena introdução, passos práticos aqui, são princípios bíblicos que fortalecem o aprendizado, o coração da criança, para que de alguma forma ela possa então lidar, né, com essa questão da solidão e como que se ela se sente sozinha, talvez seja um filho único. Então como que você pode ajudar seu filho por meio de histórias? Então você pode aqui também adquirir o livro e ler aí, né, várias vezes para o seu filho, trazendo esses princípios da palavra de Deus, ok? Bom, vamos continuar aqui. Nós temos aqui a Mira Nunes também, ansiedade que mais está presente na vida dos nossos filhos. O que fazer? E aí tem a Soraya, o pessoal também participando aqui, a Maria. Bom, nós vamos tratar de começar a entrar nisso agora. Então, primeiro quando que eu devo intervir na vida dos meus filhos, tá? Uma coisa muito importante comece avaliando a que ponto ou em que ponto a ansiedade atrapalha, interfere, né, na vida cotidiana, no dia a dia do seu filho. Com que frequência é o medo ou é a ansiedade? Quão intenso é? Então, se a gente pensar numa escala de 1 a 10, com que intensidade o seu filho lida com a ansiedade? Quais momentos? É sempre ou é em momento específico? Então, é isolado aquilo e você pode lidar, você pode agir com maior tranquilidade. Isso impede o seu filho de participar de atividades diárias, impede eles de assumir riscos saudáveis, né? Quer dizer, de começar alguma coisa nova, de se apresentar na escola, de decorar um versículo bíblico, de falar, né? Recitar publicamente. Então, ele está sendo controlado por isso. Quer dizer, isso tem afetado fatores como sono, como descanso, como estudo. Então, tudo isso é importante avaliar no contexto de uma criança que está lidando com ansiedade, tá? Agora, é uma coisa interessante que, como pais, nós queremos sempre proteger os nossos filhos, né? Nós queremos, então, protegê-los do mundo, protegê-los das tristezas, dos problemas. E a tendência de tentar ajudar uma criança ansiosa, muitas vezes, nós nos embasamos muito mais no conforto terreno que nós podemos dar, quer dizer, fica tranquilo, nunca vai acontecer, isso nunca vai acontecer, nunca vai perder, nunca vai... E nós podemos fazer promessas que nós não podemos cumprir aos nossos filhos. Lembrando, porque nós, assim como nós, adultos, as crianças, elas vivem num mundo caído. E elas vão lidar com tristezas, com luto. É difícil, às vezes, de compreender isso como pai, como mãe, mas é necessário ter uma cosmovisão bíblica, né, ter aí uma visão adequada de como nós lidamos com esse mundo, de como nós tratamos essa ideia e o aspecto, principalmente também, de não dar confiança falsa. Então existe o conforto paternal, né, maternal, e existe o conforto divino. É claro que nós estamos ali para confortar os nossos filhos, mas nós não podemos perder de vista que o conforto maior que os nossos filhos precisam é o conforto que vem do Senhor. É o conforto que vem da palavra. Então, quando crianças estiverem sofrendo por ansiedade, é muito importante, tá, dar o conforto que vem da palavra do Senhor. Ou seja, a Bíblia tem uma resposta adequada para um coração ansioso. E, às vezes, a tentação da nossa parte de dar, né, nesse sentido, um conforto terreno para os nossos filhos, simplesmente para que eles controlem ou reduzam o medo, né, nesse mundo em que vivemos, pode ser considerável na nossa vida, né? Podemos cair nessa tentação e de então deixar de dar a eles o que mais eles precisam, que é a esperança do Evangelho,
que é a esperança de Cristo. Então, quando nós estamos ansiosos, nós recorremos para onde? Recorremos para Mateus, capítulo 6, onde o Senhor fala que para a gente não andar ansioso. Nós recorremos às cartas paulinas, que diz que a ansiedade não tem proveito nenhum, nós não devemos andar. O próprio Cristo também diz, de nada vale ficar ansioso. E quando nós lidamos com o coração de ansiedade dos nossos filhos, nós devemos também, e com certeza, dar a eles o Evangelho, dar a eles a esperança do Evangelho. Então, às vezes, a decisão temporária de tentar suprir uma necessidade da criança naquele momento, só dando uma coisa para que ela pare, ou só tirando a atenção dela, isso não é suficiente para trazer ao coração daquela criança. Mas, em vez disso, né, em qualquer situação, dê conforto que permanece. Isaías 41:10 diz assim: não temas porque eu estou contigo, não te assustes porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, te ajudo, te sustento com minha destra de justiça. Então lembre constantemente da mão do Senhor, lembre o seu filho de que o Senhor cuida dele, de que ele, como filho do pacto, como filho da promessa, Deus está cuidando e preservando do seu coração. E lembre-se muito bem, meu irmão e minha irmã, por mais que nós queremos consolar os nossos filhos, nós não podemos chegar em lugares mais profundos do seu coração. Somente o Espírito Santo de Deus pode ir a lugares dentro do coração dos nossos filhos e da mente, né, de uma criança, que você e eu, nós não podemos estar lá. Nós não podemos chegar, nós não podemos alcançar o que realmente está no profundo de um coração de uma criança. E obviamente Deus, que é, né, onisciente, onipotente, que por meio do seu Espírito pode alcançar este coração e trazer o conforto e o descanso que essa criança precisa em meio à vida, em meio à ansiedade que ela está vivendo. Note que as promessas para lidar com a ansiedade bíblica são promessas parecidas para mim e para você. São promessas da palavra de Deus, aonde o Senhor nos lembra constantemente de que Ele está conosco, de que Ele está cuidando de nós e que estar ansioso não vai mudar nada, absolutamente nada. E isso deve ser ensinado, o caráter de um Deus cuidadoso que cuida e que se preocupa. Eu vou dar um exemplo para vocês. Há uns anos atrás, o meu filho mais velho, aquele que tem a tendência de ser mais ansioso, ele começou a ter medo de elevador. E é interessante que essa ideia dele, né, com relação ao medo do elevador, no início era só um medo, lembra daquela ideia da identificação? No início era só um medo comum, assim, de estar ali, talvez de estar preso, de acontecer alguma coisa, mas com o tempo eu fui percebendo que teve uma crescente muito grande e teve o ápice uma vez, onde ele reage de uma forma, né, completamente ansiosa, quando nós viajamos para uma conferência de aconselhamento e ao entrar no elevador, ele então tem um surto ali, ele tem, né, um comportamento completamente ansioso com relação àquela situação e nós temos que acalmá-lo. E ali eu entendi assim, isso está atrapalhando a vida do meu filho. Porque ele não vai conseguir mais talvez entrar no elevador, ou toda vez que entrar vai ser um processo muito doloroso para ele. E eu lembro que nesse dia eu chamei para conversar, nós arrumamos as coisas, eu chamei para conversar e expliquei para ele que Deus cuida da nossa vida e Ele está nos guardando. E é interessante, né, que eu tinha lido algumas coisas bem interessantes, que a promessa para a criança não é dizer assim, não filho, fica tranquilo, porque de forma, estatisticamente, o elevador é o meio de transporte mais seguro que existe no mundo. Ele não cai, ele não vai parar, e se ele parar, tem alguém que vem rápido aqui, que nos ajuda. Mas a minha abordagem com ele foi, filho, realmente, você um dia pode entrar no elevador e ele parar. E ele ficar ali, talvez até por algum tempo, parado. Mas uma coisa importante é, sendo ele parado, ou sendo ele, né, funcionando corretamente, Deus está cuidando de você. E ainda que você tenha o medo, né, ou ainda que você fique preso no elevador, o Senhor está cuidando de você e Ele vai cuidar. Tudo está no controle. Então a promessa do cuidado de Deus não é que o elevador sempre vai estar funcionando. A promessa que Deus cuida você é que você esteja dentro do elevador ou fora do elevador, o cuidado do Senhor vai ser igual.
E aí, um dia, se você ficar preso lá comigo, com a mamãe, qualquer pessoa, ele ainda vai estar cuidando de você, e ele deu recursos para que outras pessoas cheguem aqui e sejam tiradas com segurança do elevador. E isso mostra o cuidado também de Deus estendido a tantas outras coisas, né? Claro que foi um tempo a mais aí de conversa, depois teve uma oração, enfim, mas foi interessante que, quando nós terminamos essa conversa, ele olhou para mim e falou assim: eu posso entrar no elevador? E, claro, né, nós estávamos, acho que no segundo, o terceiro andar, uma coisa, né, que ele teve o enfrentamento de dizer, não, eu vou no elevador. E ele ajudou a descarregar as coisas. Então, olha só que interessante, né? Eu poderia olhar para ele e dizer, Felipe, né, que é isso? Não precisa ter todo esse medo, não. Para com isso, tudo mais, né? Isso é bobagem, meu filho. Tá? Mas é a luta de uma criança. A exposição do coração dela. E eu tenho então a oportunidade de trabalhar como um pai cristão, de dizer, filho, vem cá, o evangelho também é para você. O evangelho responde à sua causa nesse sentido. Está vendo como é importante ter essa intencionalidade que nós devemos nos policiar? Eu preciso, você como pai, mãe, também todos os dias. E a partir daquele momento o coração dele foi tomado por uma segurança. E hoje, inclusive, nós moramos num prédio, pegamos o elevador todos os dias, né? Tomamos o elevador todos os dias. E então podemos ver como o Senhor vai trabalhando no coração dos nossos filhos por meio de levá-los, não o conforto que só eu posso dar, mas é importante levá-los ao conforto que Cristo pode dar para eles, que o Senhor é suficiente para eles. Como então tornar real, né, na vida do meu filho o evangelho que eu acredito? O evangelho que eu prego, o evangelho que eu e você pregamos, que nós falamos de confiança, de zelo, de amor. Como tornar isso real? Como tornar isso acessível a uma criança de 1, 2, 3, 4, 5, 10 anos? É um desafio para nós, e principalmente relacionado à ansiedade. Então o evangelho é a resposta para um coração ansioso, assim como Cristo fala em Mateus capítulo 6. Jesus, ele combate a ansiedade em Mateus capítulo 6 com crença. Ele diz assim, vocês estão ansiosos porque vocês estão com dificuldade de crer, naquilo que Deus está fazendo, no cuidado divino. E aí Jesus fala o quê? O Pai, Criador, nosso Criador, cuida, olha os lírios, olha os pássaros. Depois ele vem e fala, mas ainda há um cuidado pessoal para você com o filho, porque ele está cuidando de você e ele vai suprir as suas necessidades, porque ele sabe que você precisa de tudo isso. Aí o Senhor fala o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Note que o Senhor combate ali a ansiedade dizendo, creia que há um Deus que cuida de você. Isso é para mim, isso é para você, isso é para os nossos filhos. Devemos apresentar constantemente a eles, as crianças, que há um Deus que cuida, há um Deus que está cuidando constantemente. Por isso, e confiar que o Espírito de Deus pode ir em lugares que nós não podemos chegar como pais, apesar de querer consolar os nossos filhos, talvez com muita coisa que nós podemos oferecer dentro desse mundo aqui em que vivemos. Outra coisa importante para ajudar o seu filho ou uma criança que lida com a ansiedade, tá? É investir ou oferecer conforto de Deus, investindo num relacionamento real com essa criança, num relacionamento de discipulado com essa criança. Meus irmãos, a grande realidade hoje, eu entendo o contexto das famílias com grande correria, às vezes o trabalho tem que ser dobrado para que haja o sustento nas casas, eu entendo e sei dessa realidade, porque convivo com pessoas, ouço pessoas numa intensidade tão grande de trabalho que elas precisam fazer isso. Mas por outro lado, existe também uma substituição muito grande da parte dos pais em permitir que os seus filhos sejam educados pela televisão, pelos jogos, né, por terceiros e tudo mais, e os pais não têm a influência sobre o coração dos seus filhos. Então, você não só deve dizer para o seu filho não ficar ansioso, mas você deve ter um relacionamento, onde a partir do seu relacionamento, mostre para o seu filho, né, de levá-lo a Cristo todos os dias, de eventos, né, de lutas no dia a dia, por meio de um relacionamento pessoal com o seu próprio pai, com a sua própria mãe. Então, o pai e a mãe se torna a referência de levar o conforto de Deus para a vida desses filhos. Então, invista num relacionamento saudável com os seus filhos. Quando você imagina aquilo que Deuteronômio capítulo 6 fala, ensine a criança, né, andando, deitado, sentado, no caminho, deve haver proximidade.
deve haver relacionamento. Então os pais não são chamados só naquele momento de disciplina, ou para disciplinar, ou para corrigir. Muitos pais, crentes inclusive, idolatram a disciplina, mas esquece de um fator importante que é a instrução. E disciplina sem instrução não muda coração. E instrução sem disciplina também é vazio, também fica manco aí nessas duas caminhadas, essas duas pernas que nós podemos colocar. Então, a ideia de admoestar, de você colocar na cabeça da criança, de você ensinar a criança, é muito importante que haja ali um relacionamento saudável, que não pode ser substituído pela TV, pela saída, pelo brinquedo. Por isso que crianças estão tão ansiosas, porque falta às vezes para elas a segurança de alguém que está ali, ensinando e lembrando de um Deus pessoal constantemente. Meus irmãos, com muita tristeza no meu coração, e você pode concordar ou discordar, eu não quero generalizar aqui, obviamente, mas infelizmente muitas crianças ouvem falar do Evangelho, quando elas pegam a Bíblia no domingo de manhã, onde passou a semana toda fechada, e elas chegam na igreja e aquela tia, o professor da escola bíblica dominical, vai lembrá-la do Evangelho. Mas ela passou 6 dias da semana sendo expostas a tantas outras coisas de um mundo de calamidade, sem o ensinamento bíblico, sem o ensinamento dos seus pais. Então, se eu quero um filho que não viva ansioso, eu tenho que ter intencionalidade nesse relacionamento. Eu tenho que investir tempo com o meu filho por meio das Escrituras. E não é trazer aquela questão ilusória, mas no sentido de, não, tem que ficar, eu sei do contexto de cada família, mas é ter a intencionalidade de aproveitar os momentos que tem em família, para compartilhar, para falar a respeito da palavra de Deus. Outra coisa importante é, ofereça conforto de Deus, sempre compartilhando as verdades bíblicas. Compartilhe a verdade da palavra de Deus. Isso é muito importante. Mas antes de falarmos desse tema, eu quero falar um pouco aqui, antes de continuarmos aqui no nosso tema, eu quero falar um pouco do nosso centro de aconselhamento bíblico. Nós temos um centro de aconselhamento bíblico aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros, e hoje nós contamos com conselheiros atuantes em treinamento, com aproximadamente 30 irmãos servindo e atendendo pessoas, atendendo homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, e temos feito esse trabalho pela misericórdia e pela graça do Senhor, podendo servir a nossa igreja, servir a irmãos e a irmãs. E nós temos nesse momento um vídeo da nossa irmã, de uma das nossas conselheiras muito queridas, que trabalha com os adolescentes, a Lúcia Minix, e ela tem um recado importante de como o Ministério de Aconselhamento Bíblico apoia e auxilia as sociedades internas da igreja, e como que nós então damos esse apoio, até para você também talvez pense em ter um centro de aconselhamento bíblico na sua igreja, e como que esse apoio pode ser feito a partir da vida e da existência desse centro. Então nós vamos assistir o vídeo com a querida irmã Lúcia Minix. Bom, além do atendimento que nós fazemos aqui no Centro de Aconselhamento, nós apoiamos com cursos, palestras e treinamentos específicos, procurando estar presente por meio de nossos conselheiros em cada sociedade interna da nossa igreja. E nós damos suporte para que haja uma cultura de cuidado mútuo e evangelismo. Hoje, o Centro de Aconselhamento tem sido um suporte também para outras igrejas, apoiando em atendimentos específicos. Louvamos a Deus pela vida dos nossos conselheiros, louvamos a Deus por cada um que serve nesse ministério, que apoia, que ora, que ajuda. Uma grande bênção poder servir a Deus por meio da sua palavra. Uma coisa importante também, um recado que eu gostaria de dar para você é, nós temos cursos de aconselhamento bíblico aqui na nossa igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós temos 2 cursos muito interessantes na área de aconselhamento. O primeiro é o curso básico de aconselhamento bíblico, que funciona em 3 meses. Então, nós começamos em março, abril, maio, são 3 meses com temas específicos, desde o papel do marido, o papel do esposo, o que é o aconselhamento de crianças, questões médicas. Então, nós temos todos esses assuntos e temas também
para a área de aconselhamento bíblico. E outro curso que nós temos é o curso modular, que vai começar dia 10 agora, que são 8 módulos no ano, falando sobre fundamentos do aconselhamento, biopsiquiatria e aconselhamento bíblico, sistematização do aconselhamento. Então é um curso maior que tem certificação no final dos 8 módulos, e você pode ter mais contato entrando, em contato com o telefone do Centro de Aconselhamento Bíblico, o WhatsApp do Centro, que é 991679783, e aí lá a Luana, que é a secretária do Centro de Aconselhamento, vai poder te dar todo o suporte, responder todas as perguntas que você tem com relação ao curso de aconselhamento bíblico. Nós temos também um trabalho aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros que é muito interessante, que é o Disque Aconselhamento. O que isso significa? Às vezes a pessoa ela está passando por uma dificuldade, ou você conhece alguém e ela precisa de uma oração naquele momento, ela precisa de uma palavra naquele momento. Então nós temos também a opção de você ligar aqui na secretaria da igreja, e então nós temos ali o 95 9511 8648, tá? Então nós temos também o telefone da secretaria aqui da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Você vai ligar, então você vai ser direcionado a um irmão ou a uma irmã para que ore com você, para que fale das Escrituras com você. Esse é o Disque Aconselhamento que nós temos aqui. E também temos o aconselhamento formal que nós fazemos aqui, onde você deve entrar no site, ou também o WhatsApp da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, ou do Centro de Aconselhamento Bíblico, o 91679783, e ali você pode também ter informações sobre centro de aconselhamento, sobre o trabalho do aconselhamento e para receber aconselhamento bíblico também. Então esses são os trabalhos que nós fazemos aqui, fora outras frentes que nós atuamos, que nós ajudamos e servimos aos nossos irmãos com o Ministério de Aconselhamento Bíblico. Então, conheça o Centro de Aconselhamento. Talvez você queira ter um centro na sua igreja. Nós apoiamos outras igrejas na implantação, fazendo reuniões, dando um recurso ali também para que haja cada vez mais essa intencionalidade do cuidado pastoral, do cuidado de vidas. Então você pode ter mais informações. Eu quero fazer aqui agora a última indicação de literatura. Este livro aqui, ele é fantástico. É quando você estiver ansioso, olha só, para o ansioso, O Esconderijo de Zoe. Conhece esse livro? Ele está baseado aqui no Salmo 46, e quando você abre, o Salmo 46 está aqui para o seu filho. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então, você vai contar a história de uma ratinha, da Zoe, e eu não vou contar tudo aqui para não estragar também dar um spoiler do livro aqui, mas está baseado no livro dela, e aqui há verdades bíblicas, organizado pelo David Paulison, conselheiro bíblico, sobre como ajudar. E também, no final, quando você vai no final do livro, existe também aqui, ajudando o seu filho ou sua filha com relação à ansiedade. Temos boas razões para ficar ansiosos e sentir medo. Então você vai trazendo todo o contexto, toda a realidade para o seu filho, e aí também existe aqui 10 passos, 10 instruções bíblicas de como você pode lidar com isso também com relação ao seu filho. Então, o livro chama O Esconderijo de Zoe, e você também pode participar, você pode, aliás, comprar. Onde você pode comprar? Nossa editora Ezion. Então, você entra lá, ezion.com.br, procura os 3 livros que foram indicados aqui, O Esconderijo de Zoe, que fala sobre ansiedade, Laura Sai do Casco, que fala sobre solidão, com seu filho, e Henrique Diz Adeus, que também fala sobre tristeza e luto. Então são histórias muito boas para contar para as crianças. Bom, vamos continuar aqui no nosso tema, finalmente aqui, Ofereça um relacionamento saudável, bíblico. Olha aí o site da nossa editora, ezion.com.br, entra lá e você vai achar boa literatura na área de aconselhamento bíblico. Uma coisa importante também, meu irmão, é você e minha irmã, você oferecer conforto de Deus, compartilhando a verdade da palavra do Senhor para os seus filhos. Uma coisa importante é você ensinar para o seu filho que ele não está sozinho. As pessoas podem falhar conosco, o papai pode não estar ali, a mamãe ou um amigo pode falhar, mas Deus, segundo Deuteronômio 31:8, é o Senhor que vai adiante de você, o texto diz, Ele estará com você, Ele não deixará e nem o abandonará. Olha que verdade, que promessa preciosa para o coração dos nossos filhos. Outra coisa importante, mostre que Deus se importa com as ansiedades do coração do seu filho.
Nós temos a tendência de olhar para as manifestações das crianças e simplesmente dizer que é infantilidade, que ela não sabe muito bem e tem que confiar, não fica assim e tudo mais. Mas mostre que Deus se importa, talvez com uma ansiedade que para mim e para você seja completamente infantil, no sentido de a ansiedade de sair amanhã no parque que você, o pai, a mãe, falou, né, conversou. Entenda que essa situação mostra a manifestação ansiosa do coração do seu filho. E é uma oportunidade, desde pequeno, que você trate isso. Então, mostre para eles que Deus se importa. O texto de Salmo 56:8 diz, o Senhor acompanha todas as minhas tristezas. Ele recolheu todas as minhas lágrimas em sua garrafa. O Senhor registrou cada uma no seu livro. Olha que verdade preciosa para o coração dos nossos filhos, de saber que Deus se importa com eles. Lembre seu filho disso. Lembre seu filho de um Deus pessoal, que está presente e que se importa talvez com a ansiedade que ele teve, que ele quebrou um brinquedo e agora ele tem que responder por aquilo numa prova. Leve o coração do seu filho para mais perto do Senhor, para mais perto de Cristo. Mostre também que a ajuda de Deus, ela é real, ela é verdadeira. Deus dá a nós e provê tudo aquilo que nós precisamos para lidar com qualquer situação da vida. Salmo 46 diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então mostre, socorro bem presente na angústia, mostre para o seu filho que Deus está ali, que Deus ajuda, que Deus é real nesse sentido, que o Senhor oferece ajuda. Agora é interessante, claro, para uma criança, a ajuda, ela é muito, talvez assim, a criança não vai pensar de uma forma, Deus está me ajudando e aí ela possa ver. Então, ajude a criança a enxergar coisas que ela não pode, porque ela é muito literal. Ela está pensando, Deus, o Senhor vai me ajudar, mas cadê o Senhor para me ajudar aqui na prova? Cadê o Senhor para me ajudar aqui na ansiedade? Então, traga conceitos, traga situações para seu filho. Lembre ele do cuidado de Deus em situações específicas. Mostre em como você se sente cuidado por Deus. Então, torne tangível, torne real para a vida do seu filho, porque ele vai ser literal, ele vai estar esperando de algum momento, e se ele acha que Deus não fez aquilo, ele fala, mas Deus não me ajudou. Às vezes meu filho fala isso, mas como que Deus vai me ajudar aqui? Mostre todas as formas que Deus tem ajudado, desde um cuidado, desde um alimento, desde um brinquedo, desde um amigo, tudo. Relacione toda a vida do seu filho com o cuidado soberano do Senhor. Outra coisa importante é, mostre para o seu filho que a vida dele tem um propósito. E qual é o propósito? Jeremias 29:11 diz, pois eu conheço os planos que tenho para vocês. Quer dizer, Deus tem um plano específico para nós. Ele sabe o que Ele deseja de nós. Então, mostre para o seu filho que ainda que as coisas não saiam como Ele deseja, e isso traga ansiedade, Deus tem um plano específico para o coração do seu filho. Torne isso tangível, torne isso real para a vida dele também. Mostre para o seu filho que o que ele está passando é temporário, em dois sentidos. Temporário, porque vai passar, e nós sabemos disso porque já lidamos com várias coisas na vida e passou, algumas mais tempo, outras menos, mas Deus nos deu graça e passamos por ela. E é interessante que 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 diz assim, assim não desanimamos, embora o nosso exterior esteja se desgastando, nosso eu interior está sendo renovado dia a dia. Então mostre para o seu filho duas coisas principais. Primeiro, que o que ele está passando, talvez uma nota ruim que ele tirou e deixou ele ansioso por isso, ou talvez todo o processo que ele passe para quando chega na época de prova e fica ansioso, mostre que isso vai passar. E mostre, além do que ele está vendo aqui, mostre, principalmente, de levar e de demonstrar nesse sentido da sua visão além do que ele está vendo aqui. Quer dizer, Deus está, por meio dessa situação, apontando para o seu filho a pessoa de Cristo numa esperança de eternidade. Olha como isso é importante para o coração dos nossos filhos e para o nosso coração também. Outro fator aqui é, Deus está fazendo o bem na nossa vida. Isso é importante porque o seu filho entenda que Deus está trabalhando na vida dele pessoalmente. Então nós temos textos onde fala que o Senhor começa a boa obra e Ele termina, o quanto o Senhor está mostrando o cuidado pessoal na vida do seu filho. Então note que essas situações
fortalecem muito mais o conforto que Deus pode dar para os nossos filhos e não que nós podemos dar. Então eu sei, você e eu como pais, né, seja sincero comigo e eu vou ser sincero com você. Nós olhamos no mundo em que vivemos, nós olhamos ao que os nossos filhos estão sendo expostos, né, ideologia de gênero, né, uma sensualidade exacerbada e além, né, do que é real, do que é bíblico. Nós vemos nossos filhos expostos a um contexto hoje que está longe de nós, de guerra, mas que, né, também transcende a tudo isso, né, ao tempo, à distância, e mostra o quanto o coração do homem é corrompido, as situações de identidade, né, quer dizer, cada vez mais pessoas se identificando com pessoas que são famosas, mas que não amam ao Senhor. Então, você e eu, nós nos preocupamos, não é verdade? Eu me preocupo, eu fico pensando, meu Deus, quando meus filhos forem adolescentes, né? Agora, eu não posso esquecer, né, que eu não vou poder guardá-los e protegê-los, talvez do jeito que eu desejo fazer, porque o Senhor faz isso. O mesmo Deus que cuida do meu coração, que traz promessas preciosas e valorosas na sua palavra, é o mesmo Deus que cuida da vida dos meus filhos. Eu devo sim ensinar, eu devo estar presente, eu devo participar da vida dos meus filhos, eu devo mostrar para eles sobre a fé cristã, sobre a fé em Cristo, mas eu tenho que crer no Senhor, de uma forma completa e verdadeira, que quem está cuidando do coração do meu filho, dos meus filhos, é o Senhor. O coração dos meus filhos não pertence a mim, pertence ao Senhor, porque eles são herança, eles são presente de Deus para a minha vida. Então note nesse aspecto a importância de confiarmos em Deus e de apresentarmos isso cada dia e diariamente para a vida dos nossos filhos. Isso é um exercício que nós temos que ter diariamente. Eu quero ler aqui algumas perguntas e algumas participações também hoje. O pessoal está bem fraquinho aqui, né? Estão compartilhando e tal, mas estão mais inibidos com relação à semana passada de compartilhar. Nós temos aqui o Bruno Santos dizendo, estudos indicam que pessoas religiosas têm capacidade de resiliência maior que não religiosos. Agora, quanto mais apegados aos princípios e às experiências práticas da fé, melhor será. Verdade, Bruno? Essa ideia de um enfrentamento com uma visão não só existencial a partir ou humanista, né? Quer dizer, eu existo por causa de mim, eu vivo por causa, né? Mas uma visão além disso, quer dizer, o fato de trazer uma esperança que está além de si, que não está só no humano, né? Só naquilo que nós vemos, mas principalmente no caráter e na pessoa de Deus. Então trazer essa realidade prática para a vida dos nossos filhos é muito importante. Eu quero compartilhar aqui, para a gente chegar no final. Não vou compartilhar tudo, obviamente, para você também comprar o livro e poder participar, né? Mas eu quero compartilhar aqui 2 lições, também para finalizar, como ajudar os filhos a lidar com a ansiedade. E o autor, né, ele coloca, eu não vou ler, vou escolher 2 aqui, mas a questão é o seguinte, por exemplo, ajude seus filhos a identificar a fonte da ansiedade. Então ele fala da parte da história, né? A mãe de Zoe, que é a ratinha que lida com medo, que lida com ansiedade, né, tinha ouvidos atentos. Assim como Deus ouve nossos problemas, a mãe de Zoe ouviu sobre o que Zoe tinha medo e entendeu como ela queria lidar com seus temores. Então é muito importante você identificar da onde está saindo a ansiedade do seu filho. Note bem, a Bíblia diz que a ansiedade sai de um coração, do nosso coração. Isso é claro quando Jesus trata em Mateus capítulo 6 e quando também há listas constantes aí da palavra com relação ao fato de que o nosso coração é ansioso, nós queremos viver amanhã, né, constantemente. Então, saber, o ambiente ele é importante, mas o coração também. Então, o ambiente ele pode impactar, mas ele não pode determinar. Então, tratar o coração do filho nesse processo todo, encharcando o coração do filho com a verdade do Evangelho, entendendo que é dali que sai, e conversar com a criança, permitir que ela fale. Agora, é interessante, né, e eu trabalho isso muito com os pais, às vezes os pais, né, falam assim, meu filho não fala nada, não fala nada. Aí, de repente, chega, né, aqui, e eu sento, fico meia hora com a criança, e ela conta tudo que eu preciso saber para a gente poder identificar. Aí eu falo assim, olha, né, falou. Por quê? Porque às vezes a atuação do pai, da mãe, é simplesmente no momento, né, do conflito.
Então, toda vez que vai conversar, coloca a criança na parede e fala, o que está acontecendo? Fala, eu quero te ajudar, fala. Mas isso tem que ser constante, quer dizer, você tira a criança desse ambiente de conflito, e você está lá brincando, pintando, decorando um texto, você pode trazer verdades e por meio de perguntas, isso é importante, tentar entender o que há no coração daquela criança. Nós não temos que entrar só com a questão de tentar resolver o problema na hora do conflito, lembre-se disso, fale com o seu filho constantemente, se você tem a percepção de uma ansiedade do seu coração, de qualquer outra coisa, traga assuntos constantes nesse sentido, para que você possa alcançar o coração do seu filho. Uma outra lição que é colocado aqui também, que é muito importante, é estimule seus filhos a dar um pequeno passo de fé e amor. Isso é importante, quer dizer, como que a palavra se aplica e que tipo de decisão que eu tenho que tomar agora. Então, talvez você ensine seu filho sobre perdão. Então, vai lá, você ensina, você traz toda a parte de admoestação. Agora você vai lá, filho, e peça perdão. Olha, você precisa ler as escrituras, ensina seu filho. Agora a gente vai ler aqui. Então, note que esse processo constante, né, de desafiar e de colocá-lo numa situação de prática, ela é importante. Né? Ou seja, isso eu faço até hoje. Né? Eu entro, né, com meu filho no elevador e às vezes, né, quando ele olha para mim assim, eu percebo, faz um elevador que ele, enfim, né, algum momento assim. Então é importante trazer verdades bíblicas, trazer verdades que encorajam a criança até mesmo tomar uma decisão que esteja seguro, obviamente, para que ela enfrente com fé no Senhor, não numa coragem particular, mas com fé no Senhor, de que ela deve então lidar com aquela situação. Bom, quero ler aqui mais algumas mensagens do chat, você que está chegando agora, Alexandria, ou Alexandreia, não tenho nenhuma religião, mas a palavra de Deus acalma minha filha de 9 anos, está ansiosa porque terminou uma amizade. Olha só que interessante, né? Muito obrigado por compartilhar. Como que nós lidaríamos com isso? O término de uma amizade. A gente falaria talvez assim, tem um monte de amigo, vai lá na escola e arruma um outro amigo. Mas olha como é importante ter um olhar de dizer, isso é um conflito. Isso é uma ansiedade. Como que eu posso responder biblicamente ao coração da minha filha, do meu filho nesse sentido? Olha que bênção, olha que, muito obrigado por compartilhar. Maria Graças, Karina Mirelli diz assim, boa tarde irmãos, que Deus nos abençoe, que possamos ter o poder do Espírito Santo de Deus habitando em nós e que nos dê entendimento. Verdade, nós precisamos depender do Senhor para educar e para ensinar os nossos filhos, as nossas crianças. A Maria Graças Pimentel diz, que bênção essa live, Deus abençoe pastor. Maria, Deus também abençoe a sua vida, muito obrigado por compartilhar aqui essas palavras, por lembrar desse assunto tão importante e tão atual nos nossos dias, que o Senhor nos guarde, né, para que sempre recordamos disso e cuidemos do coração dos nossos filhos. E também a Karina diz, me ensina Senhor, dá-me sabedoria em nome de Jesus, e a Eulália Soares, uma bênção essa live. Meus irmãos, nós estamos chegando ao fim do programa Aconselhamento Bíblico, lembre-se, toda quinta nós temos um tema novo aqui. Hoje falamos sobre ansiedade de crianças, semana passada falamos, né, sobre perdão, então tem lá, né, no canal da IPP TV, o IPP Play, você tem outros programas que nós falamos aqui e outros mais antigos ainda, né, da primeira temporada, falando de temas diversos. Eu espero que tenha edificado a sua vida, esse propósito aqui é compartilhar questões que nós vivemos, que nós lidamos nesse mundo e que precisamos da direção e da admoestação do Senhor para juntos termos ferramentas. Então hoje eu compartilhei algumas que eu uso com os meus filhos. Você pode compartilhar também. Então, que bênção, nós temos irmãos em Cristo, nós temos pessoas que conhecem, que compartilham, né, como irmãos que compartilharam, pessoas, amigos que compartilharam aqui e também nos encorajam a fé cristã. Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue guardando o seu coração. E eu gostaria, nesse momento, de fazer uma oração pelos nossos filhos, pelas nossas crianças, para que Deus cuide dos corações ansiosos e possa trazer paz. Eu quero convidar você a orar comigo. Vamos orar juntos? Vamos orar pelos nossos filhos. Talvez seu filho esteja ansioso hoje, talvez você vai chegar em tempo de prova, vai ter toda aquela ansiedade. Vamos orar por eles, pedindo a bênção do Senhor sobre a vida deles. Oremos. Deus, obrigado pela sua palavra que é eficiente, que é eficaz, que cuida dos corações dos nossos filhos. Eu oro, Senhor, pedindo, em nome de Cristo, que o Senhor guarde, ó Deus, o coração dos meus filhos, dos filhos dos meus irmãos que estão assistindo, dos meus amigos, de todos aqueles que estão participando nesse momento. E
e também daqueles que talvez vão ver depois ou que estejam em outros lugares deste mundo. Senhor, cuide do coração ansioso dos nossos filhos. Aliás, Senhor, nós pedimos primeiramente, cuide do nosso coração ansioso. Prepara-nos, ó Deus, para educarmos e ensinarmos os nossos filhos no caminho e no temor do Senhor. Dá-nos sabedoria, como vários irmãos compartilharam aqui. Precisamos do Senhor. Dá-nos também intencionalidade, como foi compartilhado aqui, o término de uma amizade. Talvez para nós seja algo tão insignificante, mas para a criança isso é tão importante. Dá-nos um olhar atencioso, intencional, para cuidarmos e advertirmos nossos filhos no caminho do Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui ouvindo, assistindo agora, que ouvirá depois, assistirá depois. Que o Senhor guarde a cada criança, ó Deus, não permitindo que os seus corações sejam ansiosos, mas que eles possam descansar no Senhor, ouvir o Evangelho do Senhor e confiar na sua graça. Eu agradeço e oro em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, todos que estão participando, Deus abençoe a sua vida, que o Senhor continue guardando o seu coração e, se Deus permitir, na próxima semana estaremos juntos aqui às 14h30, quinta-feira, falando de um tema novo na área de aconselhamento bíblico. Deus abençoe a sua vida.